Olá, sou o professor Cássio e na aula de hoje estaremos falando sobre o sistema digestório, relacionando com ecossistemas e ao mesmo tempo tratando de alguns fatores patogênicos vinculados ao sistema digestório, entre outros. Desde já espero que vocês gostem da aula e por enquanto, vem comigo. O sistema digestório compreende todos os órgãos envolvidos no processo de digestão dos alimentos, desde a mastigação até o intestino, responsáveis por transformar os alimentos em energia para o corpo, sendo eles boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Além destes, vale a pena lembrar de acessórios e glândulas que contribuem para o desenvolvimento do sistema digestório, a exemplo da língua, fígado, vesícula biliar, apêndice, reto e ânus. A digestão começa na boca, quando mastigamos um determinado alimento, que se mistura com a saliva, formando o chamado bolo alimentar, que passa pela faringe e esôfago, até chegar no estômago, continuando a digestão graças aos sucos gástricos. Passa pelo intestino delgado e grosso, sendo que é no próprio intestino que absorvemos a água e nutrientes que o nosso corpo precisa. Os capilares do sistema circulatório que estão ao redor de todo o intestino pegam os nutrientes e os distribuem pelo corpo. No fim, o resto é eliminado pelo ânus. É na boca que a digestão começa. Os dentes promovem a digestão mecânica, triturando o alimento. A saliva contém enzimas que promovem a digestão dos carboidratos. A língua mistura e forma o bolo alimentar, empurrando-a em direção à faringe. Faringe, um órgão misto. O mesmo canal que abre para entrar o alimento também serve para fechar para oxigênio e vice-versa. Esôfago, órgão tubular e musculoso que conecta a faringe ao estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações do músculo liso, que forma o esôfago, também conhecidos como movimentos peristálticos, ou peristaltismo. Compreende aos movimentos involuntários realizados pelos órgãos do tubo digestivo, responsáveis por conduzir com que o bolo alimentar caminhe para que a digestão ocorra no seu devido local. Estômago. Digere os alimentos liberando ácidos clorídricos e suco gástrico, responsáveis por controlar o pH e, ao mesmo tempo, transformar o bolo alimentar em quimo. Intestino delgado. Retira os nutrientes e conclui a digestão. Intestino grosso. Retira a água e faz o bolo fecal ou massa fecal. Acessórios usados também no sistema digestório, que contribui, tipo glândulas e órgãos. O fígado. O fígado, ele secreta a vesícula biliar e libera a bilis, substância que ajuda no processo digestivo, quebrando as gorduras e tal. Pâncreas, uma glândula mista, libera o suco pancreático no estômago, que também vai ajudar no processo digestivo. Agora, algumas informações adicionais que auxiliam no sistema/processo digestório. No esôfago, há duas válvulas, chamadas de acardia pyloro, que impedem que o alimento retorne, no caso, impedindo o refluxo. Por isso, o indivíduo pode comer até de ponta cabeça que o alimento não vai retornar. O pâncreas é uma glândula mista. Além de lançar o suco pancreático, que ajuda na digestão, produz a insulina, que é um hormônio que vai para a corrente sanguínea, colocando a glicose para dentro das células, que é transformada em energia para o organismo. Quando a glicose entra na célula e não é usada em forma de gasto de energia, esta se acumulará no tecido adiposo, surgindo os famosos pneuzinhos. Explicarei a seguir algumas problemáticas que ocorrem em alguns ecossistemas locais, que podem comprometer o sistema digestório, além de outras variáveis. Doenças gastrointestinais, também conhecidas como GECAS, são aquelas que acometem o sistema digestório,
pois envolve algum tipo de contaminação por via oral, ou seja, pela boca. Alguns possíveis sintomas, claro que existem outros: diarreias, vômitos, infecções no intestino. Coliformes fecais. A falta de higiene nas mãos após defecar contribuem para a proliferação de bactérias intestinais, que se acomodam nos alimentos ou em qualquer lugar onde você acaba tocando com as mãos. Quando ingerimos essas bactérias, seja nos alimentos, isso pode provocar doenças gastrointestinais. Alimentos estragados, não refrigerados ou não conservados devidamente, normalmente vendidos na rua sem a fiscalização devida. A venda e consumo destes, somado à falta de higienização adequada, por exemplo, pegando dinheiro, manuseia objetos, sem utilizar os procedimentos de higienização, como lavar as mãos, utilizar luvas, enfim, provoca a proliferação de micro-organismos que, quando ingerimos, também provocam doenças gastrointestinais. Uma observação adicional paralela a este mesmo exemplo, também podem contaminar alimentos, se refere à transmissão de grupos virais, ou até mesmo doenças bacterianas, pois também são transmitidas de pessoa para pessoa. O acúmulo de lixo provoca o surgimento de espécies invasoras que se alimentam desses resíduos. Uma observação: em cada lixo teremos um tipo de espécie determinante. Exemplos de espécies invasoras: insetos e pequenos roedores. No caso, moscas, baratas, ratos, escorpiões, entre outros. Algumas dessas espécies são vetores de doenças, uma vez que carregam bactérias ou vírus nas patas ao se deslocarem de um lugar a outro. Bactérias ou vírus: micro-organismos patogênicos capazes de causar doenças infecciosas. As moscas e baratas, por exemplo, carregam essas bactérias ou vírus nas suas patas. Além disso, as moscas podem depositar seus ovos nos alimentos e, quando ingeridos, eclodem larvas. Observação: quanto mais alimentados estes animais, maior será a proliferação deles. Um exemplo: o aumento de baratas atrairá escorpiões, porque existe toda uma cadeia alimentar envolvida, mesmo que ambos residam em acúmulos de lixos diferentes. Eles irão se encontrar e problemáticas variáveis se tornarão aparentes nos ecossistemas em si. Da mesma forma que o aumento do lixo doméstico é um atrativo aos ratos, que posteriormente se proliferam e invadem residências. Agrotóxicos nos alimentos podem causar câncer no estômago, intestino ou fígado. O mesmo equivale aos alimentos muito industrializados, a exemplo dos embutidos, ou seja, comprometem o sistema digestório. Outros problemas relacionados aos ecossistemas desconexos ao sistema digestório. Pombos são hospedeiros do Toxoplasma gondii. É um protozoário que habita no seu organismo. Porém, gatos comem pombos e suas fezes eliminam o toxoplasma, que é uma doença, que em contato com seres humanos pode infectá-los, causando, por exemplo, cegueira ou infecções viscerais. Em mulheres grávidas contaminadas pelo toxoplasma, causam alto risco ao feto, provocando má formação no sistema nervoso central. Cérebro. Exemplos: microcefalia, cegueira, surdez. Hidrocefalia consiste na água no cérebro, ou até mesmo retardo no desenvolvimento. Uma curiosidade agora: abaixo das asas, penas de um pombo, abrigam-se fungos capazes de causar a pneumonia criptococose, a inalação do fungo, que gera a infecção nos pulmões em uma pessoa. Além disso, as fezes do pombo também abrigam fungos capazes de provocar doenças em pessoas. Devemos lembrar que acerca deste assunto existe toda uma cadeia de transmissão. Exemplo: o gato defeca em um pasto. O gado ingere o alimento contaminado pelo toxoplasma. Nós, seres humanos, consumimos a carne infectada ou ingerimos o leite extraído direto da vaca sem ferver
ou sem o processo industrial, que nós chamamos de pasteurização. Portanto, carne mal passada e leite sem ferver causam a toxoplasmose, quando o indivíduo está com a imunidade baixa. Água parada atrai a presença do mosquito da dengue, também conhecido como Aedes aegypti, que provoca uma infecção viral. Possíveis sintomas: febre, fraqueza, dores no corpo, dores nas articulações, no fundo dos olhos, na cabeça, conjuntivite. Em crianças, provocam até mesmo diarreia. Podem levar a um quadro de desidratação profunda. Em casos mais críticos, a dengue pode ser hemorrágica, atacando o fígado, havendo uma hemorragia interna e até mesmo ocasionar na morte. Abelhas. Pessoas predispostas a reações alérgicas, o ferrão das abelhas provocam urticárias ou angiodemas. Angiodemas resultam no inchaço dos lábios, olhos, nariz, podendo também edemaciar, no caso inchar a glote, por onde passa o ar, havendo um choque anafilático, resultando na morte por sufocamento devido à ausência do oxigênio. A falta de árvores acentuam o número de ilhas de calor e, ao mesmo tempo, deixam o ar seco, pois as árvores regulam a umidade e oxigenam o ar. O desmatamento resulta na presença de espécies invasoras, que migram em determinados ecossistemas das quais não pertencem, causando um desequilíbrio ecológico, mesmo que não sejam transmissoras de doenças, a exemplo dos lagartos e sapos. Efeitos do ar seco. Pessoas com problemas respiratórios, devido ao ressecamento do ar, se elas apresentarem algum problema de comorbidade, como asma, bronquite, normalmente essas pessoas acabam tendo sangramento pelo nariz, ressecamento da pele ou até mesmo irritação nos olhos. E essa foi mais uma videoaula. Nela tratamos sobre o sistema digestório, fatores patogênicos, sobre alguns efeitos que ocorrem tanto nos 3 eixos, né? Na questão da saúde, na parte agrária e meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.